Oi gente, tudo bem com vocês? Vou fazer esse vídeo para acrescentar mais informações para vocês, como se fosse um estudo da palavra de Deus. Porque eu sei que isso vai ser muito importante para vocês, eu sei que vai fazer a diferença quando você entende de fato como é a palavra, qual a sua missão nessa terra. Você se sente, como eu vou dizer para vocês, preenchidos de fato, existentes de fato nessa terra. É a mesma coisa quando vocês passam provações, um susto, né? Vocês falam assim, ai, nossa, que alívio. Não aconteceu, não. Era apenas um susto ou um sonho, né? Às vezes um sonho ruim, mas não é de fato real. Então, quando você de fato se reencontra em Deus, entende a palavra, você de fato se sente vivo, pertencente a Deus e preenchido. Então, vamos lá. O que de fato eu quis dizer para vocês sobre se libertar do ciclo vicioso e de que cristão não é preso à palavra de Deus, limitado à palavra de Deus. Eu usei uma frase comum que as pessoas usam hoje em dia, né, para vocês entenderem, mas eu vou explicar o que significa. Eu sei que tá cheio de dúvida no coração de vocês, mas que de fato cristão vai entender meia palavra do que eu falei no vídeo anterior. Então não é necessário muita coisa para uma pessoa espiritual entender a palavra de Cristo. Às vezes uma frase ela já consegue entender tudo e arrancar uma pregação inteira. Porque a palavra de Deus diz assim, quem é carne, quem é espírito, é espiritual. Então os espirituais, meia palavra, eles entendem. Mas eu vou estar aqui com paciência explicando para vocês o que eu quis dizer, né? Que cristão não é limitado à palavra de Deus. Então vamos lá. Gente, quando eu digo que os cristãos não são limitados a um livro, significa que a Bíblia, né, que muitos pensam que estamos em uma prisão por causa de um livro, eles acham que estamos presos, aprisionados em um livro de algumas páginas. Foi isso que eu quis dizer quando eu disse cristão não é preso, aprisionado apenas em um livro, uma Bíblia. Porque o pensamento que as pessoas têm é o quê? Que nós estamos presos em um livro com 950 páginas, limitados com a mente fechada em 950 páginas. 90% das pessoas que estão longe de Deus acham isso. Mas a verdade é, como eu disse em outros vídeos, o fardo de Cristo é leve. Significa que os mistérios são revelados somente para os íntimos de Deus. Significa também que os mistérios de Deus é para quem busca estar mais perto de Deus. Então, os íntimos de Deus são os espirituais. As pessoas que leem a palavra, vivem a palavra, são cheias do Espírito Santo, conhecem Deus pela experiência e pela intimidade. Então, essas pessoas, elas recebem revelações dos céus, dos significados da palavra de Deus e de revelações ocultas que está dentro da palavra de Deus. Um exemplo. A palavra de Deus diz assim, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador, que está longe de Deus, ou é da outra religião, ou não tem fé, você consegue me explicar aqui o que significa aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus? Você consegue entender o que significa esse versículo? Se você conseguir me explicar esse versículo, isso significa que você está perto de Cristo. Deus deu para você o entendimento. Então, isso significa revelações ocultas dentro das 950 páginas. Mas dentro de um versículo, Deus pode tirar milhares e milhares de revelações. Então, nós não somos limitados a 950 páginas, mas dentro das 950 páginas contém muitas e muitas informações, revelações, ensinos, estudos que vêm através do Espírito Santo. Mas só quem tem intimidade com o Espírito Santo vai receber essas informações, essas revelações do céu. Quem está longe não recebe, mas quem busca vai receber. Então, por que as pessoas pensam, nós cristãos estamos presos dentro de um livro? Porque elas usam apenas a base bíblica e não buscam intimidade com o Espírito Santo para se aprofundar na palavra de Deus. Então, uma coisa é você pegar um livro e ler por ler.
Você não busca entender o que significa, mas você leu. Aí você fica assim, aquelas dúvidas, pensando assim, nossa, como é que significa, hein? Nascer de novo da água do Espírito? Dá pra nascer de novo, homem velho? É tipo essas coisas. Aí você fica só numa dúvida e não busca em Deus o verdadeiro significado. Aí você tira a conclusão que cristão limitado é um livro, mas não. Dentro dessas 950 páginas existe revelações. Dentro, às vezes, de um versículo existe muitas e muitas revelações que não daria para escrever apenas um livro dentro de informações e revelações que Deus dá. Tanto que existem ministérios aí que escrevem livros. Imagine só se Deus fosse escrever tudo o que ele teria que escrever. Você já tem preguiça de ler um livro de 950 páginas. Imagine milhares e milhares de livros. Vocês não teriam viver essa vida toda para ler todos os livros. Então você tem aí o básico, como eu disse, para você buscar a sua salvação eterna, ter uma vida equilibrada em Cristo. Imagine só você indo para a igreja, na escolinha dominical, tendo que passar muito mais tempo lendo a palavra de Deus, sendo que vocês, não tem preguiça de abrir a palavra de Deus para ler, se escoram nas orações e ensinamentos das pessoas e não abre a palavra para buscar em Deus os entendimentos ou aquilo que Deus quer falar para você na palavra de Deus. Por que a palavra diz que os preguiçosos não reinarão aos céus? Porque aquele que não lê a palavra de Deus, não dá o seu melhor para Deus, não tem como entrar no céu, porque vai estar em rebeldia, porque quem não lê a palavra está em rebeldia. Então as revelações ocultas dentro da palavra são para aqueles que não têm preguiça e buscam mais de Deus. Por isso que Deus deixou apenas para os íntimos dele. E a palavra de Deus diz assim: aquele que não nascer da água do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Então uma pessoa que está longe, ela vai ficar presa somente àquele que não nascer da água do Espírito. E ela vai ficar assim só nesse entendimento. Eu tenho que nascer da água do Espírito. Então acho que nascer de novo é só descer se batizar nas águas, escorrer as águas no corpo e aí nasceu de novo. Mas não, nascer de novo não é você só descer as águas e pronto, nascer de novo. É apenas o primeiro passo para você ser uma nova criatura. Então uma pessoa que está longe de Cristo, elas não vão entender de fato a palavra de Deus e vão gerar mais e mais dúvidas, achando que somos limitados, mas não. Esse vídeo é uma ofensa para as outras religiões? Não. Qual a intenção desse vídeo? Porque todas as pessoas que estão com a carapuça, com o coração pesado com culpa, elas vão sempre achar que são indiretas, mas não. É um ensinamento para as pessoas que desejam, têm interesse de buscar mais de Deus. Porque eu sei, eu tenho certeza, te afirmo, que todas, que mesmo sem fé, algumas têm o desejo de conhecer Deus e elas têm o prazer de buscar e aprender o novo para poder ter mais de Deus. Então aqui, esse ensinamento, esse vídeo, é exatamente para o alvo. Que alvo? As pessoas sem fé, as pessoas desanimadas, as pessoas que não conhecem Deus, as pessoas que se frustraram, com as situações e tiraram conclusões erradas sobre Deus, pessoas que às vezes estão longe, às vezes pessoas que Deus quer trabalhar dentro da vida da pessoa mesmo estando longe, ou mesmo não desejando, ser uma pessoa cristã, enfim. Deus trabalha conforme a vontade dele. Caibamos nós apenas confiar. Então, aqui a palavra de Deus diz: aquele que não nascer da água do Espírito não poderá ver o reino dos céus. Uma pessoa que está longe de Cristo jamais vai entender esse versículo. Então, ela vai ficar aprisionada somente nisso e não vai se aprofundar nos entendimentos. Só dentro do versículo, Deus pode dar muitos entendimentos, muitas revelações, informação apenas com nascer da água do Espírito. Um outro exemplo é o dom de falar em línguas. Então, quando as pessoas leem sobre o dom de falar em línguas, e quem não é íntimo de Deus, vai entender que isso é da carne, que é o homem que inventou falar em línguas, que o falar em línguas significa outra coisa, que não é o dom de falar a língua dos anjos, entre aspas, mas não conseguem entender de fato o que Deus quer dizer, que eu já vou explicar para vocês já já. Mas é o versículo João 18:36. Jesus disse: meu reino não é desse mundo. O que você consegue entender através desse versículo? Se você é íntimo de Deus, você vai conseguir receber a revelação do céu e entender o que significa isso aqui. Então vamos lá, gente. Vou explicar para vocês. O que significa nascer da água do Espírito? A água simboliza arrependimento. Nascer da água, arrependimento, nascer do Espírito, novo caráter. Então é um processo ali que você vai conseguir
tirar as vendas dos olhos, reconhecendo quem você é diante de Deus, reconhecendo os seus erros, reconhecendo que você precisa de Deus. Ali, você desejando mais de Deus, você vai fará uma aliança com Deus, ou seja, se arrependendo dos seus atos errados, sua velha criatura, que é os seus atos errados, que formam seu caráter, para que você venha ser uma nova pessoa, tomando atitudes certas conforme a palavra de Deus. Então, aí é o primeiro passo para você nascer de novo e depois fazendo uma aliança com Cristo. E aí você tem que continuar o processo de nascer de novo para ser moldado cada vez mais e se parecer com Cristo. É isso que significa. Então, a segunda coisa que eu falei foi o dom de falar em línguas. Então, o dom de falar em línguas, sim, existe, é bíblico. E o que significa dom de falar em línguas? Significa que o Espírito Santo está fluindo através de você e falando através de você, transmitindo letras, frases, palavras na sua mente e você falando. Então, é o próprio Espírito Santo falando através de você no dom de línguas. E através do dom de língua, Deus tem o seu modo de trabalhar. Então, a cada momento que você fala em língua, Deus trabalha dentro do seu coração, do seu caráter, da sua vida, te enche, enfim. E o que significa meu reino não é desse mundo? Gente, essa parte aqui chega a ser um pouquinho engraçada, né? Eu já ri muito de comentários na internet, porque eu sei que quando a gente não tem um conhecimento, a gente é meio ignorante, entre aspas, né? A gente chega a ser engraçado nas nossas respostas. E a palavra de Deus diz que, né, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, precisamos ler e reler e meditar e buscar revelações dos céus, vivendo a palavra, sendo cheio do Espírito Santo para receber, né, de fato, entendimento. Então, o que significa? Meu reino não é desse mundo. Algumas pessoas, gente, tem vários entendimentos, né, as pessoas. Algumas pessoas, né, eles entendem que esse versículo significa que Deus é um ET. Mas não significa isso. Outras pessoas entendem que Deus ele não é igual ao ser humano, que ele é um ser assim que ninguém consegue explicar. Mas não, gente. Meu reino não é nesse mundo, significa que Deus, ele não é dessa terra. Isso significa ser do mundo. Através da palavra, ser do mundo significa pessoa rebelde, desobediente, pessoa que vive pro pecado, pessoa que vive para outros deuses, pessoas que vivem longe de Deus, não tem aliança com Cristo. Ou pessoas que vivem em idolatria, prostituição, enfim, entre outros vários pecados aí. Então, ser do mundo significa uma pessoa do pecado que não vive para Deus, longe de Deus, afastado, desviado. Então, o que Deus quis dizer com isso? O meu reino não é desse mundo, significa que Deus é do reino celestial, que é do céu. E reino celestial só habita quem é santo. E o que significa ser santo? Ser santo significa ser 100% perfeito, como Cristo. Então, a partir do momento que nós morremos e ressuscitamos, vamos ser 100% perfeito, como Cristo. Mas a partir do momento que ainda nós habitamos nessa terra, nós vamos dar o nosso melhor para ser a semelhança de Deus. Nós não somos seres terrestres, nós somos seres celestiais. Nós não pertencemos a esse mundo, mas sim a Deus. Por que Deus fala? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo, porque nós somos seres celestiais. Mas nós necessitamos passar por esse processo para assemelhar cada vez mais, porque nós não somos pessoas que vamos viver eternamente nessa terra, mas vamos deixar esse corpo e se morrer salvos, ir para o céu, e se morrermos condenados, ir para o inferno. Somos espírito. Então aqui você já está conseguindo ver que existe vários entendimentos, várias revelações, está aqui dentro de um só versículo, né? Então, gente, sendo assim, a Bíblia não é um limite. Cristão não é acorrentado a uma Bíblia de 950 páginas. Mas existem várias informações infinitas aí que daria para escrever milhares e milhares de livros. Deus sempre tem mais e mais e mais. Então, o conselho que eu tenho para vocês, novos convertidos, pessoas que estão longe, leiam a palavra e busquem mais de Deus para entender a palavra. Repetindo, gente, sendo assim, nós, cristãos, nós somos limitados à Bíblia, mas ultrapassamos esse limite através da intimidade com o Espírito Santo. Então, nós temos a base. Agora necessitamos e somos obrigados, como os filhos de Deus, a buscar mais de Deus, a se aprofundar na palavra. A Bíblia é a maior fonte de informação. Com as 950 páginas, mais intimidade com o Espírito Santo. É a maior fonte de informação, porque Deus é dono de todo conhecimento.
Então, tudo que você precisa está na palavra de Deus. Primeiramente, busque ler a palavra em intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais você lê e se aproxima de Deus, mais você entende a palavra, mais você recebe revelação e informação de Deus, de coisas que você não entende na palavra e de coisas que estão ocultas e que Deus quer te falar, para salvar vidas ou para a sua edificação. Citei no outro vídeo anterior que nós sempre voltamos no mesmo lugar, entre aspas. O que eu quis dizer? Quando tomamos atitudes erradas, voltamos no mesmo lugar. Ciclo vicioso. É um ciclo que você nunca sai. É como se você estivesse aí rodando igual um peão aí. Solta o vídeo aí pra vocês verem um pouquinho. É exatamente desse jeito, gente. Você fica girando, infinitamente girando. Então é um ciclo vicioso. Você pensa que tá andando e volta de novo. Pensa que tá andando e volta de novo. E volta e fica assim. Até a pessoa entrar em loucura e destruir a vida e ficar nessa crise existencial, depressão e perder tudo. Até a pessoa de fato despertar, acordar que ela necessita de Deus, que ela precisa viver a palavra para poder receber de fato a paz que ela necessita na vida dela. Então, círculo vicioso, revisão dos nossos estudos. Vamos lá, todo mundo na prova. Círculo vicioso é o que, gente? É quando nós escolhemos viver longe da palavra de Deus. Escolhemos viver para o mundo. Escolhemos viver para o pecado, ser rebeldes. Então, nós entramos no círculo vicioso e nos tornamos presos no sistema religioso, na religião e no sistema da sociedade, que são três coisas diferentes. O entendimento que eu tenho com o sistema da sociedade são a libertinagem, entre aspas, viver como bem entender, e eu escolho de pronto e, entre aspas, não vou falar essa palavra, se dane o que as pessoas pensam, o que é certo e o que é errado. Sistema religioso, pelo que eu entendo, é quando as pessoas elas abafam o Espírito Santo através da palavra, tentando distorcer o que o Espírito Santo quer nos dizer para receber mais de Deus, ser cheio do Espírito Santo. E sistema da religião são pessoas que se escondem atrás das religiões com dogmas e crenças formadas pelo homem. E também a religião se encaixa quando as pessoas elas vivem através somente da lei e não da graça, porque é uma junção das duas coisas, lei e graça. Então, quando as pessoas vivem na religião, elas tendem ao que? Não estender amor a mão ao próximo, não ter amor ao próximo, não perdoar as pessoas, não levar o amor para as pessoas, não perdoar, não orar pelos inimigos, enfim, entre outras coisas aí. Então, gente, círculo vicioso é quando você escolhe viver longe da palavra e viver para o pecado. O pecado somente te destrói e gera morte e maldição, como diz a palavra, né? Então, através disso, você retrocede, círculo vicioso. Você atrasa o seu crescimento espiritual. O pecado não te traz benefício nenhum, só morte e maldições. Você não está crescendo longe de Deus, mas você está retrocedendo, ciclo vicioso. Só você tem o poder de mudar a sua vida e não Cristo. Cristo já fez a parte dele. Mas através da sua decisão, só você pode mudar a sua vida, buscando mais do céu até receber. Deus não vai te dar nada que você não queira. Então ele vai esperar você abrir a porta. Ele vai esperar você desejar. E quando você deseja, de fato, você busca. A porta do céu está aberta. Mas, mesmo com as portas dos céus abertas, você fecha a porta. Vocês fecham a porta. Como? Não buscando. Não orando. Então aí entra no círculo vicioso. Porta fechada, não busca, mas quer respostas de dúvidas, respostas de orações. Quer que Deus se revele, que Deus faça você sentir paz, mas não busca. Então, como seria buscar? Eu sei que algumas pessoas não sabem mesmo. Elas não tiveram o privilégio de receber estudos sobre isso. Então, como buscar mais de Deus? Não é somente fazer uma oração e pedir, falar, Deus abre o céu, Deus revela para mim, Deus, eu quero que você prove a sua existência, porque eu tenho certeza. Tem gente que buscou, pediu, mas não recebeu. Por que será?
ela de fato não fez o que tinha que fazer. E eu vou ensinar aqui para vocês. As pessoas que não têm fé, estão em idolatria, em outras religiões, estão longe de Deus, em rebeldia, elas têm todas as áreas da vida dela destruída. Um exemplo, pode ser que na vida sentimental, todos os relacionamentos não dão certo na sua vida. Todos os relacionamentos parecem um círculo vicioso. Sempre acontecem as mesmas coisas, parecendo uma maldição em sua vida, que é realmente. Pode ser que falte dinheiro para você. E quando você tem dinheiro, pode ser que ela desapareça das suas mãos como fumaça. Não dura na sua mão. Pode ser que tudo que você toca quebra. Nada para na sua mão. Se você destrói móveis, destrói tudo que você pega na sua mão, pode ser que quebre também vidros. Então isso significa que você está longe de Cristo e existem maldições na sua vida. Então, um dos sinais que a pessoa está longe de Cristo é isso: as maldições, a morte, a tristeza, a angústia, a depressão, destruição total. E para piorar, já tá toda destruída, todas as áreas da vida da pessoa. Para piorar, a pessoa se pragueja, fala: não, porque eu nasci para sofrer, porque não sei o que, e começa a soltar palavrão. Pronto, terminou de amarrar de vez a vida dela mesma, porque você tem poder nas suas palavras. Você só soltou do volante e deixou a vida te levar. Só isso. Você entrou desse ciclo vicioso aí. Você soltou. Quem tem o controle da sua vida de mudar tudo e de gerar é você mesmo. E não Deus, ou as pessoas, ou a vida. Ninguém vai pegar na sua mão e fazer você lutar, te incentivar. Não, é você mesmo que tem que buscar a sua força em Deus. É você que tem que se levantar e lutar para gerar, através da vontade de Deus. Então é isso, gente. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Dentro de uma só Bíblia de 950 páginas existe uma numeração infinita de conhecimento e revelação que muita gente não sabe. Por quê? O sistema religioso, o sistema da sociedade e a religião escondem isso nas pessoas para que elas não venham estar mais perto de Cristo. O conselho que eu tenho para você hoje é: faça uma oração pedindo para Deus forças, ajuda e sinais dos céus, da existência dele. Se você está sem fé, busque mais de Deus até você receber, sem desistir. Como ter mais de Deus? Eu vou ensinar isso agora. Primeiro, leitura da palavra de Deus, vida de oração, ir aos cultos, tomar a Santa Ceia, ir aos cultos de adoração, ir aos cultos de libertação. E também ajuda, você precisa pedir ajuda de pessoas cheias do Espírito Santo, porque as pessoas que estão cheias do Espírito Santo vai conseguir transferir Deus para você, não só nas palavras, nas atitudes, mas também através da presença do Espírito Santo nela, vai transferir para você através de só de estar perto dessa pessoa ou através de orações e ensinamentos. Essa pessoa cheia do Espírito Santo vai transmitir Deus para você. Então você necessita sim da palavra, da oração e ao culto, de libertação, de adoração, mas também de uma pessoa que vai te acompanhar, te ensinar sobre Deus e transferir Deus para você. Pai, vou fazer uma oração para você, gente. Pai, eu peço que o Senhor venha tocar no coração dos seus filhos agora, nesse momento. As pessoas que estão fracas, as pessoas que estão desanimadas, as pessoas que não conseguem, Pai, nem soltar uma palavra para falar com o Senhor. Mas o Senhor sente o coração de cada pessoa. Que o Senhor venha levantar os caídos das forças para quem está sem força. Que o Senhor venha trazer a providência para cada pessoa que está aqui me ouvindo. Que o Senhor venha tocar no coração de cada pessoa, Pai, enchendo com o teu poder, com o teu amor, trazendo livramentos, quebrando todo o mal sobre a vida dessas pessoas. E que o Senhor, Pai, venha aumentar a fé de cada filho que está aqui. Que o Senhor venha aumentar, Pai, a fé do seu filho, da tua filha, nesse momento. Que o Senhor venha derramar o fogo do teu poder na fé de cada pessoa, fluindo o teu poder, Pai. Que o teu poder venha impactar essa pessoa. Até uma pessoa que nunca teve fé e nunca creu no Senhor. Que o Senhor venha tocar no coração dessa pessoa agora, fazer o impossível acontecer na vida dessa pessoa, Pai. Que o teu nome seja glorificado na vida de todas as pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, te agradeço
por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu entrego a minha vida e a vida dos teus filhos nas tuas mãos, que o Senhor venha nos esconder debaixo das tuas asas, Pai. Que o Senhor vai à nossa frente e nos dê força para continuar cada vez mais. E levante todos que estão caídos neste momento, guiando para o melhor caminho.